interessante sobre lobisomem. Bora pro relato, galerinha! O relato de hoje foi me enviado pela minha escrita Yolanda. Vamos ao relato. Olá, JRP, boa noite. O relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora, aconteceu comigo no ano de 1965. Na época do relato, eu morava no interior do Espírito Santo. Eu estava com 17 para 18 anos de RP. Morava com meus pais e mais 3 irmãos menores do que eu, num bairro bem precário, porém rodeado de pessoas simples e bondosas. Meu pai vendia galinha. Muitas pessoas iam comprar as galinhas que meu pai vendia. Durante a semana, meu pai vendia após o expediente de seu trabalho, e nos finais de semana ele vendia o dia todo. E um certo dia, um amigo do meu pai e um dos maiores compradores de galinhas foi até a minha casa para conversar com meu pai, dizendo que precisava de uma empregada para ajudá-lo nos afazeres da casa. O nome desse senhor era Juvelino. E já era um senhor na casa dos seus 65 anos, morava sozinho num sítio bem próximo à cidade. Eu não gostava daquele velho. Ele era estranho, mal encarado e fedia caatinga. Até andava bem arrumado, mas o fedor daquele velho era de doer a alma. Era muito peludo e dava medo. Meu pai o conhecia, fazia um ano, e eles se tornaram bons amigos. Seu Juvelino conversou um pouco com meu pai e comprou 6 galinhas dele. E então seu Juvelino disse a meu pai: meu amigo Marcos, por que você não deixa a menina Yolanda ir trabalhar para mim como empregada? Pagarei um preço justo? E ofereceu um preço alto pelos meus serviços, JRP. Meu pai na hora ficou interessado, pois o valor que seu Juvelino ofereceu para ele, para que eu pudesse ir trabalhar, era um valor considerável. Eu, que estava ajudando minha mãe a estender roupa, fiquei apavorada. E minha mãe, vendo que eu estava em pânico, disse ao seu Juvelino: bom, seu Juvelino, o senhor sabe que não convém uma moça ficar sozinha com um homem que vive sozinho em casa, né? Minha filha pode ficar mal falada. E seu Juvelino, muito sem noção, disse a minha mãe: oxe, mas se alguém ousar fazer mexerico da menina Yolanda, devido a ela estar trabalhando para mim, eu caso com ela e calo as más línguas. Nessa hora eu arregalei os olhos de RP e meu pai começou a rir, dizendo que seu Juvelino tinha senso de humor. Minha mãe, que era direta e reta, disse ao seu Juvelino: e Yolanda é muito jovem para ser sua esposa, seu Juvelino. E se o senhor precisa de uma empregada e paga bem, eu irei trabalhar para o senhor meio período. E Yolanda irá comigo. Assim, fazemos a faxina para o senhor na parte da manhã e após o almoço voltamos para casa. Como iremos nós duas, a faxina renderá e não haverá problemas de minha filha ficar falada, afinal estarei junto com ela. Seu Juvelino não gostou muito da história. Ele queria que somente eu fosse sozinha. Eu, apesar de jovem, percebi que seu Juvelino não tinha boas intenções comigo. Tentou convencer minha mãe de diversas formas, mas minha mãe era uma mulher de fibra e, sem pestanejar, disse ao seu Juvelino: ou o senhor aceita que eu vá trabalhar com a minha filha, ou o senhor arruma outra pessoa. É pegar ou largar, seu Juvelino. Porque sozinha, Yolanda não irá trabalhar para o senhor. Seu Juvelino, vendo que não conseguiria fazer minha mãe mudar de ideia, aceitou as condições de minha mãe. E no dia seguinte, lá fomos nós ao sítio de seu Juvelino. Fomos a pé e voltaríamos a pé também.
Chegando no sítio, GRP, percebemos que aquele lugar era um chiqueiro. Tinha um cheiro de morte dentro de casa. Nem sei como explicar. Tudo estava uma zona e confesso que vomitei muito limpando aquela casa. Minha mãe falava baixinho para mim: que velho porco! Por isso é que ele está pagando um bom dinheiro para que possamos arrumar a casa dele. Afinal, haja labuta, né? Que casa nojenta! Após o almoço, eu e minha mãe nos preparamos para voltar para casa e minha mãe foi trocar de roupa no banheiro, que ficava do lado de fora da casa. E seu Juvelino, aproveitando que minha mãe não estava ali próxima a mim, se aproximou de mim e disse, enquanto tentava encostar o nariz nojento dele no meu braço, me cheirando: nossa, que pele macia, hein? Você sabia, menina Yolanda, que uma pele assim como a sua contém uma carne firme? Nisso, GRP, minha mãe apareceu e disse ao seu Juvelino: uma pele firme e o que, seu Juvelino? Então, seu Juvelino, se afastando de perto de mim, disse: uma pele firme e forte, dona Nair. Sua filha é saudável e vocês fizeram um ótimo trabalho aqui. Parabéns. Minha mãe fechou a cara e disse ao seu Juvelino: que bom que o senhor gostou da faxina, seu Juvelino. Mas lembre-se, não se aproxime da minha filha. Ela é apenas uma menina moça e o senhor já é um velho. Coloque-se no seu lugar. Não gostei do interesse que o senhor manifestou para o meu marido em querer se casar com a minha filha. Jamais permitirei isso, o senhor me entendeu? Ouvindo as palavras duras de minha mãe, seu Juvelino ficou com os olhos bem vermelhos e disse à minha mãe: não se preocupe, dona Nair. Não se preocupe. Respeite sua filha e a senhora também. Eu estava somente brincando quando disse que queria casar com a sua filha. Me desculpe se causei algum mal-estar na senhora. Minha mãe estava tão furiosa que apenas disse até logo ao seu Juvelino e viemos embora. No caminho de volta para casa, minha mãe disse para mim que não gostava das olhadas investidas que seu Juvelino me dava e queria conversar com meu pai, pois ela não achava uma boa ideia a gente ficar trabalhando ali no sítio do seu Juvelino, não. Eu concordei em número, gênero e grau com minha mãe. Eu tinha pavor daquele velho babão estranho. Ele me dava calafrios. Um outro motivo que fez com que minha mãe desistisse de trabalhar para o seu Juvelino, GRP, era também porque nos fundos da casa de seu Juvelino tinha uma pilha de ossos de galinha e outra pilha de ossos que pareciam ser de outros animais, como cachorros e até mesmo bezerros. Quando minha mãe avistou aquilo, perguntou ao seu Juvelino para que ele utilizava aqueles ossos. E seu Juvelino disse à minha mãe que eram ossos que estavam enterrados em sua propriedade e que ele desenterrara quando ele fora planear seu terreiro. Minha mãe não engoliu aquilo não, GRP, e achou que o seu Juvelino estava mentindo. Quando minha mãe chegou em casa, meu pai ainda não tinha chegado do serviço. Ali estavam meus irmãos e minha avó materna, que se chamava Matilde. Minha avó ficou cuidando dos meus irmãos menores para que eu e minha mãe pudéssemos ir trabalhar para o seu Juvelino. Então minha mãe pediu para que eu fosse cuidar dos meus irmãos no quintal enquanto ela conversava com minha avó. Eu obedeci, GRP, mas me sentei embaixo da janela da cozinha, aonde eu poderia ouvir a conversa. Minha mãe contou tudo à minha avó, que ouvia sua filha atentamente. Então minha avó disse à minha mãe: ah, minha filha, esse velho sem vergonha é um lobisomem. Eu segurei um grito abafado embaixo da janela. Afinal, GRP, se minha mãe me pegasse ali, me daria uma surra. Não era permitido ficar ouvindo as conversas das pessoas mais velhas. E minha mãe, ouvindo minha avó falar aquilo, deu um grito e disse à minha avó: vale-me Deus, mãe, a senhora acha mesmo que o seu Juvelino pode ser um lobisomem?
E minha avó séria respondeu: eu não acho, minha filha, eu tenho certeza. O meu avô sempre contava histórias sobre a fera amaldiçoada. Dizia que lobisomens adoram guardar os ossos de suas vítimas. Eles costumam amontoar os ossos para roer quando sentirem vontade. Minha mãe ficou horrorizada, GRP. E minha avó continuou: olha, Nair, tome cuidado com esse senhor. Ele não está com boas intenções. Primeiro insinuou querer casar com a Yolanda. Aonde já se viu uma coisa dessas? Depois se insinuou para a menina na casa dele. E se não bastasse isso, ainda pode ser um lobisomem? A vida da gente não tem dinheiro que pague, minha filha. Quando o seu marido chegar à tarde, diga a ele que vá falar com o seu Juvelino e que diga a seu Juvelino que infelizmente você não poderá mais ir trabalhar na casa dele. Peça a seu marido para dizer a seu Juvelino que não tem quem fique com as crianças na parte da manhã para que você vá trabalhar. Melhor fazer isso antes que algo pior aconteça. Escute sua mãe. As duas ficaram um tempo conversando e depois da conversa minha avó foi embora. E quando meu pai chegou em casa, minha mãe contou a ele tudo o que ocorrera na casa de seu Juvelino e contou também sobre a conversa com a minha avó. Meu pai concordou em falar com o seu Juvelino, dizendo que não iríamos mais trabalhar para ele, mas discordou da ideia do seu Juvelino ser um lobisomem. Falou que a minha avó estava ficando louca e que esse negócio de lobisomem era tudo balela. Minha mãe não ficou retrucando sobre a existência do lobisomem com meu pai. Para minha mãe, o importante é que meu pai entendera que nem eu e nem minha mãe iríamos trabalhar mais para o seu Juvelino. Meu pai então saiu de casa para ir conversar com o seu Juvelino. Assim que meu pai chegou no sítio de seu Juvelino, já foi logo dando a notícia a ele, dizendo que infelizmente sua sogra não iria mais olhar seus filhos menores. Então minha mãe não teria com quem deixar as crianças. Sendo assim, nem eu e nem minha mãe poderíamos trabalhar mais para o seu Juvelino. Segundo meu pai, GRP, seu Juvelino ficou bravo. Disse a meu pai que ele e meu pai tinham um acordo. Meu pai, tentando acalmar seu Juvelino, explicou que existiam outras mulheres na cidade que aceitariam trabalhar para seu Juvelino. Afinal, ele pagava bem pelos serviços prestados. Mas seu Juvelino disse a meu pai que ele fazia gosto que eu e minha mãe trabalhássemos para ele, pois deixamos a casa dele impecável. Meu pai agradeceu a seu Juvelino pela consideração por nós, mas disse que infelizmente não tinha o que ele pudesse fazer. Seu Juvelino então disse a meu pai: será que não tem como então a menina Yolanda vir trabalhar sozinha? Ouvindo isso, meu pai respondeu a seu Juvelino: meu amigo Juvelino, o senhor estava na minha casa no dia em que minha esposa disse ao senhor que a minha filha não trabalharia sozinha para o senhor. O senhor já sabe a resposta. Agora eu preciso ir embora logo, pois a noite já cairá. Passar bem e mais uma vez obrigada. Meu pai seguiu o caminho para casa pela estrada de terra e deixou seu Juvelino lá com os olhos vermelhos de raiva. Segundo meu pai, ele percebeu que seu Juvelino não gostou nada da história. Chegando em casa, meu pai disse o que acontecera à minha mãe e eu fiquei aliviada, pois não teria mais que ver a cara daquele velho tarado. Jantamos e fomos deitar. E quando foi lá pelas 2 horas da manhã, GRP, eu acordei com algo que estava fungando na minha janela. Um cheiro de carniça empesteou o ar. Meu quarto era o último quarto. Ficava nos fundos da casa. Na frente da casa tinha a sala. Depois vinha o quarto dos meus pais, o banheiro, o quarto dos meus irmãos e, por último, o meu quarto. O galinheiro ficava na lateral da casa, no terreiro. E a casa tinha muro, mas não era um muro tão alto. Eu levantei da cama devagar e fui espiar o que era aquilo que estava fazendo aquele barulho estranho na minha janela. Olhei pelas frestas da janela. Na hora eu pensei que era algum ladrão. Mas quando espiei eu não vi nada, pois parecia que tinha algo negro ali tampando a minha visão.
até que aquilo se afastou da janela e eu pude ver o que era aquele ser. Um ser que com certeza tinha vindo direto das profundezas do inferno. Aquilo tinha 2 olhos vermelhos feito fogo. Era muito peludo, tinha pelos negros e brilhantes, com dentes que não cabiam na boca. O rosto daquele ser era uma mistura de ser humano com cachorro. E o nariz era amassado como se fosse o nariz de um porco. Quando eu vi aquilo, GRP, comecei a gritar feito louca. E aquilo se jogou na janela. E eu, com um susto, caí no chão. Meu pai logo adentrou no meu quarto, me acudindo, perguntando o que estava acontecendo. Eu gritava sem parar e chorava muito, dizendo ao meu pai: tem um bicho aqui, tem um bicho. Até que meu pai escutou um barulho na porta da sala, GRP. E as galinhas cacarejavam desesperadas. Meus irmãos acordaram e minha mãe, que tinha acordado com os meus gritos, também estava muito assustada e dizia a meu pai: só pode ser o lobisomem, Marcos, e agora? Meu pai, nervoso, disse à minha mãe: pegue a Yolanda e se tranque no quarto com os meninos. Eu vou ver o que está acontecendo. Segui minha mãe para o quarto dos meus irmãos e nos trancamos lá. Meu pai pegou uma arma que ele tinha em casa e foi espiar na janela da sala para ver se conseguia ver o que estava se jogando na porta. E foi aí que meu pai também viu aquele ser horrendo. Meu pai, que era um homem cético, ficou petrificado ao ver aquela criatura. Empurrou o sofá da sala na porta e aquilo virava a fechadura, como se uma pessoa estivesse ali querendo abrir a porta, GRP. E queria entrar de qualquer maneira. Começou a arranhar as paredes da casa. Parecia que estava se passando um ferro afiado na parede. Era um som aterrorizante. Meu pai, aproveitando que aquele ser estava dando a volta na casa, abriu o vitrô da sala e se posicionou ali com a arma bem quieto, esperando o momento certo para atirar naquele ser. E não demorou muito, aquilo se aproximou da porta da sala novamente, e foi aí que meu pai atirou no bicho mais de uma vez e acertou um tiro na perna daquele ser, que o urrou de dor. E saiu correndo, pulou o muro dos fundos e sumiu no matagal. Os vizinhos, ouvindo os tiros, saíram para fora de casa e vieram para a frente da minha casa, chamando por meu pai, que vem da movimentação na frente da casa, saiu para fora e contou o fato ocorrido aos vizinhos. Aquilo matara várias galinhas no galinheiro do meu pai, GRP. Arranhou as paredes, janelas e portas da minha casa. E um dos vizinhos falou para o meu pai: esse cheiro de carniça e toda essa devastação é coisa de lobisomem. Ao ouvir as palavras do vizinho, GRP, meu pai contou ao vizinho como era o ser que atacara a casa dele. E foi aí que o vizinho disse para o meu pai: com certeza, Marcos, o ser que atacou sua casa só pode ser um lobisomem. Talvez ele entrou aqui por causa das suas galinhas, viu o farto galinheiro e resolveu fazer uma boquinha. Meu pai nem sabia o que dizer. Assim que os vizinhos foram embora e meu pai entrou para dentro de casa, minha mãe disse a ele: e agora, você acredita que o seu Juvelino é um lobisomem, Marcos? Ou você ainda acha que minha mãe é louca? Meu pai parecia alheio a tudo, pensando longe, disse a minha mãe: confesso que agora acredito na existência do lobisomem. Não posso mais negar. E se realmente for o seu Juvelino, ele estará ferido, pois eu acertei um tiro na perna daquele bichão. E amanhã mesmo vou tirar a minha dúvida, pois amanhã é dia do seu Juvelino vir comprar galinhas. Minha mãe, preocupada, disse a meu pai: ai, Marcos, eu estou com muito medo. E se esse desgraçado desse lobisomem voltar, o que nós vamos fazer? Meu pai pediu para que minha mãe se acalmasse e fosse me acalmar, pois eu tinha visto a fera. E eu estava muito nervosa, GRP. Até febre alta naquela noite me deu. O dia amanheceu e meu pai não dormiu. Colocou a arma na cintura e cobriu a arma com a camisa.
Como naquele dia era sábado, meu pai não ia trabalhar fora e as pessoas foram chegando para comprar galinhas e meu pai ia contando o fato ocorrido na noite passada e fazendo suas vendas. Na parte da manhã, o seu Juvelino não apareceu para comprar galinhas, mas na parte da tarde ele veio. Chegou ressabiado, mancando, dizendo que tinha sofrido um acidente doméstico no seu sítio e que machucara sua perna. Meu pai, quando viu aquilo, ficou fora de si, GRP. Disse ao seu Juvelino que já ia atendê-lo e vendeu primeiro uma galinha para a vizinha para que assim a mulher fosse embora. Então, seu Juvelino, vendo a mulher ir embora, perguntou ao meu pai: Marcos, ouvi dizer que o lobisomem atacou sua casa ontem à noite. Isso é verdade ou é boato do povo? Meu pai, GRP, esperou a vizinha sair pelo portão. Então pegou a sua arma e apontou na cara do seu Juvelino, dizendo: Você tem coragem, seu Juvelino. Eu tenho que confessar. Primeiro o senhor ataca minha casa e agora vem aqui comprar galinhas e querer saber do acontecido, sendo que o senhor mesmo fez a merda toda. Seu Juvelino não dizia nada, escutava meu pai falando com os olhos arregalados. Então meu pai continuou: Sei bem que o senhor vira aquele ser do diabo e eu atirei na sua perna, por isso o senhor está mancando. Então seu Juvelino disse a meu pai: Sou seu amigo, Marcos. Jamais faria isso com você. E lobisomens não existem, homem. Meu pai, possesso, disse ao seu Juvelino: Fora da minha casa agora. Você é amigo do demônio, isso sim. Só não vou estourar os seus miolos aqui, porque meus filhos estão vendo. Mas bem que você merece morrer, desgraçado. Fora da minha casa, antes que eu mude de ideia e mate você aqui mesmo. E seu Juvelino não pensou duas vezes não, GRP. Foi saindo de perto do meu pai, sentido ao portão da minha casa. E meu pai disse a ele: Nunca mais volte aqui. Suma dessa cidade, ou eu juro que eu arranco o seu couro. Nunca vi meu pai tão nervoso. Seu Juvelino foi embora correndo feito louco. E depois de um mês, meu pai ficou sabendo que seu Juvelino tinha vendido o sítio dele para outra pessoa e tinha ido embora. Minha casa nunca mais foi atacada por um lobisomem, graças a Deus. E meu pai teve a certeza que seu Juvelino realmente era fera. Ele pediu desculpas à minha avó por tê-la chamado de louca e aprendeu que não se pode confiar em ninguém, GRP. Eu me casei 2 anos depois. Foi um casamento arranjado, mas com um moço bom, que era 2 anos mais velho que eu. No começo eu não o amava, mas aprendi a amá-lo. E dou graças a Deus que minha mãe teve discernimento e não se deixou levar pelo dinheiro daquele desgraçado seu Juvelino. Senão ele seria meu marido. Já pensou, GRP, eu, esposa daquele velho nojento? E pior, esposa de um lobisomem demoníaco? Um ser maligno que não tinha um pingo sequer de bondade no coração? Fico me perguntando se ele queria uma esposa ou se ele queria carne nova para o jantar. Vai saber o que ele pretendia fazer comigo. Eu não gosto nem de pensar. Tantos anos se passaram e acredito e espero que seu Juvelino já tenha morrido e esteja ardendo nos braços do capiroto. Afinal, quem semeia o mal, colhe o mal. Não é verdade, minha amiga GRP? Agradeço a você por contar o meu relato e pela atenção que você me deu. Não tenho palavras para te agradecer. Que Deus abençoe você e seus inscritos sempre. Abraços da sua inscrita Yolanda Paz Martins. Bom, galera trevas, essa foi a nossa história de hoje. Sinistra, sinistrengue, sinistras. Agradeço a minha inscrita Yolanda Paz Martins, que muito gentilmente me enviou a sua história. A você, minha amiga querida, um treva beijos. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa o seu like, me envie a sua história.
Eu terei prazer em contar a sua história aqui no canal. Ative o sininho de notificação, para que assim vocês possam receber as notificações de lives, vídeos e recados postados no canal. O e-mail do canal, caso vocês queiram me enviar relatos, é eu, você e os mistérios da escuridão, @gmail.com, tudo em letra minúscula e sem nenhum acento. Ou vocês podem me enviar pelo WhatsApp ou pelo Facebook do canal, que está a GRP Grazi. Lembrando que na descrição do vídeo abaixo, vocês vão encontrar todos os links citados acima. Quero fazer um convite a vocês, participem da live comigo, todo sábado às 20 horas, onde eu conto relatos verídicos ao vivo, trago notícias mundiais para deixar vocês atualizados sobre o que está acontecendo no Brasil e nos demais países. Também temos o conto da minha prima, escritora talentosíssima, Jéssica Rebouças. Temos também a teoria da conspiração, nosso novo quadro, a idiotice humana não tem limites, e a interação com vocês, meus amados e amadas, inscritos e inscritas do meu canal. Conto com a ilustre presença de vocês. Todo o trabalho realizado por mim e minha equipe é feito para vocês com carinho, amor e total dedicação, pois vocês, meus inscritos e inscritas do meu canal, merecem somente o melhor. Um resto trava-beijos caloroso a cada um de vocês e até a próxima história.